se você não entendeu a leitura, depois você volta de novo, lê, relê e busca o entendimento dessa palavra, porque essa passagem bíblica, ela é muito atual, porque ela fala dos dias, ela fala tanto dos dias do apóstolo Paulo, como até os dias de hoje, entendeu? Tanto os dias do apóstolo Paulo e até os dias de hoje, como a nossa diaconisa Beth, ela falou aqui sobre idolatria, e eu queria falar um pouco sobre idolatria, né? Eu queria falar um pouco sobre idolatria, que está aqui, ó. Ele começa: porque no céu se manifesta, versículo 18, a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Irmão, como vocês sabem, essa carta, esse escrito, né? Esse escrito aqui foi endereçado aos cristãos romanos que viviam em Roma, entendeu? Aos cristãos romanos que viviam em Roma. Louvado seja Deus. Então, o que acontece? Esse povo era um povo que tinha muito conhecimento das coisas que aconteciam no mundo, né, ao seu redor. E o apóstolo Paulo fala aqui, porque do céu se manifesta a glória de Deus. Ele começa a falar no versículo 18 e versículo 20, ele começa a falar que Deus, ele se mostra na natureza. Entendeu? Por mais que Jesus Cristo, por mais que eu e você não fala para a pessoa assim: ó, Deus existe, olha Deus, ó, aqui, ó, vou te mostrar na Bíblia aqui que Deus existe. Deus, ele se manifesta na natureza. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que esses povos daquela época, eles viam os fenômenos da natureza, e eles percebiam: peraí, poxa, olha a beleza dessa árvore. Poxa, olha o céu. Olha a beleza do céu. Poxa, olha aquelas montanhas. Olha só, quando faz sol, muito tempo, logo depois vem a chuva para refrescar. Poxa, olha o mar. O mar não vem, ele não toma toda a terra. Ele vai só até ali e depois volta. Tem alguém que fez tudo isso. Não fui eu, não foi você. Alguém fez tudo isso. Está entendendo? Então o apóstolo Paulo está falando que aquele povo daquela época, que eram os gregos e os romanos, perceberam sim a existência de um Deus. Através de quê? Através da natureza. E hoje a gente percebe, irmão. Ou seja, por simples exemplo, quem você viu criar do nada uma árvore, uma planta? Ninguém, irmão. Quando você nasce, já está aí. O céu, olha para o céu. Quando você nasce, o céu já está aí. Alguém já falou que um ser humano criou o céu? Aí eles vão falar que houve uma explosão no passado. Aí gerou tudo isso que houve hoje, uma explosão no passado. Mas antes da explosão, tinha que ter alguém. E antes. Então, através da natureza, do cosmos, de tudo que existe, você percebe, não precisa ninguém dizer para você, você percebe que existe
um ser que criou tudo isso que existe, irmão. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas pessoas aqui, eles perceberam a existência de Deus. E eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Eles perceberam a existência de Deus. Aí ele diz no versículo 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, eles percebem que existe um Deus, entendeu? Eles percebem que existe um Deus, ou seja, poxa, tem peixe abundante no mar para me alimentar, entendeu? Tem bastante vegetais para mim poder me alimentar. Poxa, quem deixou isso tudo para mim? Só pode ser alguém que é maior do que nós. Então eles reconhecem isso. Eles reconhecem isso, mas o apóstolo Paulo diz que mesmo reconhecendo isso, eles não glorificam a Deus. Aí que está o perigo. Eles não glorificam a Deus. Quando eles chegam ao conhecimento que existe um Deus, aí que está o perigo. É nessa hora que você percebe que existe um Deus, é que você tem que glorificar Ele. Que você tem que dar graças a Ele. Que você tem que procurar adorar Ele. Porque Ele deixou tudo isso para você. Ele fez tudo isso para você. Ele deixou o ar. Ele deixou a vida. É nessa hora que a pessoa tem que reconhecer. Glória a Deus. Mas o que aconteceu? Esses homens do tempo do apóstolo Paulo, e até mesmo antes, não glorificaram a Deus. Aí ele continua, vamos lá. Versículo 23. Não, versículo 22. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que aconteceu? Eles descobrem que existe um Deus, não glorificam a Deus, e agora eles começam a explicar com o pensamento deles o porquê daquilo outro. Está entendendo, meu irmão? Eles descobrem que existe um Deus maior que criou tudo aquilo, não glorifica esse Deus, e agora eles começam a pegar a glória para eles. Aí eles começam, aí um tem um pensamento: não, a água é por causa que a água é isso, isso e isso. É porque os rios é isso, isso e isso. É porque o vento é isso. Aí eles começam a achar, querer, a pegar aquela glória que era para ser para Deus, eles começam a colocar na cabeça deles, puxando a glória para eles. Aí um explica uma coisa, outro explica outra. Olha o que vai dar nisso. Pois estes mudaram a verdade de Deus, versículo 25, em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que o bendito eternamente. Amém. Aí como é que eles começam a fazer? Aí eles começam a levantar o ídolo. Começam a fazer ídolo de escultura. Aí eles começam a fazer o Deus do mar. Não é isso? Quem é o Deus do mar? Deus do mar, quem é? O Douglas. Douglas é saber. Caraca, Douglas é bom. Eita! Poseidon. Aí eles fazem o Deus do mar, né? Aqui no Brasil, quem é a deusa do mar? Vocês estão inteirados. Iemanjá. É a mulher. É isso aí, a mulher. Iemanjá. É esse nome aí. É isso aí, Iemanjá. É isso? Aí eles começam a fazer Iemanjá, né? Aí tem um Deus da terra. Aí tem um Deus da guerra. Aí eles começam a fazer, né, irmão? Eles veem os fenômenos da natureza e dá nome para aquilo.
Naquela época, vou te falar uma coisa, tinha Deus até o Deus de cerca. Por exemplo, o Deus da cerca. Eu cercava aqui minha casa, tinha um Deus para aquilo ali também. Entendeu? Aí começou a surgir a idolatria. A idolatria é quando você não glorifica a Deus e você começa a glorificar outras coisas. É quando você não dá graças a Deus pelas coisas que acontecem de bom na tua vida e você começa a glorificar outras coisas. Mas essas outras coisas, primeiro você começa a glorificar a você. Eu vou chegar lá, calma aí. Por isso, Deus abandonou, olha só. Agora começa. Por isso, aí ele começa a dizer as consequências. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram a natureza, o modo natural, no contrário à natureza, né? Então, entra a idolatria, e com a idolatria começa a haver uma perversão no mundo sexual. Entendeu? Começa a haver uma perversão sexual. Mas o que eu quero falar aqui não é somente sobre a perversão sexual que houve no mundo. Porque aqui você pode muito bem pensar aqui comigo que primeiro vem a idolatria, depois você não glorifica a Deus pelas coisas que acontecem na tua vida. Aí, como você não glorifica a Deus, você vai idolatrar alguém. Se você não glorificar a Deus, você vai idolatrar alguma coisa. A Bíblia fala que Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Porque ele viu o reino dele, né? Ele fez um ajuntamento de pessoas e muita gente veio, de todos os cantos, ouvir Herodes falando, porque ele era o rei de Israel naquela época, do Império Romano. Então ele juntou um montão de gente, veio muita gente de todos os cantos, aí ele viu o poderio que estava sobre o poder dele, né? A multidão, as pessoas que estavam sob o poder dele. Aí a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, aí Tiago está pregando, aí ele manda matar Tiago, aí matam Tiago. Aí logo depois a Bíblia fala o quê? Que ele junta esse pessoal e muita gente mesmo, aí ele começa o discurso dele, trazendo a glória para ele, como se ele que fez aquilo, a riqueza do seu reino, a riqueza do seu poder, a riqueza do seu, né, do seu governo. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Não é porque ele não deu glória a Deus igual você dá aqui na igreja, não. Não deu glória a Deus, não levou tudo aquilo que está acontecendo, não deu a Deus a glória. Isso é idolatria. Quando você fala assim, agora eu vou trazer aqui para os nossos dias, né? Vou trazer para os nossos dias, né? Mas antes eu vou falar aqui um pouquinho do apóstolo Paulo, né? Depois eu falo para os nossos dias. Então o apóstolo Paulo fala que depois começou a gerar uma perversão sexual, né? Porque as mulheres tinham relação com seus esposos. Aí daqui a pouco começou a ter relação mulher com mulher. Não é isso? Começou a ter relacionamento mulher com mulher. E depois ele começa aí vai entrando. E como eles não se importaram de ter conhecimento, primeiro foi mulher com mulher, né? Semelhantemente também os homens deixando, aí depois os homens, e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si. Então, agora começa os homens também, começar a torpeza,
Eles deixam as mulheres e começam a se inflamar homem com homem. Mas por que isso? Por que isso? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. A idolatria. Começou lá na idolatria. Aí depois, eu não vou ler, aí depois você vai ver que os homens começam a ficar ruins nos seus contratos, ou seja, como diz hoje, 7-1, né? Começa a ficar 7-1, enrolão. Começa a não respeitar o pai, começa a não respeitar a mãe. E por aí vai, irmão. Começa a haver uma proliferação do pecado na face da terra. Mas isso começou com a idolatria. Isso começou com a idolatria. Mas o que eu quero falar hoje, irmão? Que isso serve para mim e também para você. Porque muitas coisas que acontecem em nossas vidas, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida de bom, de extraordinário, é a mão de Deus agindo em nosso favor. É a mão de Deus agindo em nosso favor. Por que o mundo está, irmão, do jeito que está? Por que o mundo está do jeito que está, da forma que está? Por quê? Porque os homens não glorificam a Deus, irmão. Os homens não adoram a Deus. E a coisa fica pior. Sabe por que a coisa fica pior? Porque tem eu e tem você para poder falar de Jesus. Para falar que existe um Deus. Agora você vê esses dias aí. Esses dias não. Nesse exato momento, né? Está acontecendo agora. Não sei se acabou. João Vitor deve saber. João Vitor que é inteirado dessas coisas. Deve estar acontecendo agora a guerra lá no Complexo do Alemão. Não sei se acabou. Acabou não, né? Aí, eu vendo um vídeo lá, eu vi uma igreja enorme, uma Assembleia de Deus, né? Eu vi uma Assembleia de Deus enorme assim no vídeo, e eles falando, xingando a polícia, né? E você sabe que está acontecendo muita morte ali, está acontecendo muita morte, né? Só Jesus. E eu vi assim uma Assembleia de Deus, assim grandona, bonita, né? Lá no meio da favela. O que eu estou falando para você é que esses homens que o apóstolo Paulo falou aqui, não tinha quem falasse de Jesus para eles. E o negócio ficou estreito para eles. Agora você imagina nos lugares aonde tem quem fale de Jesus para essas pessoas. Como é que deve ser o juízo? Vai ser pior. Porque eu tenho certeza que os pastores dessas localidades, eu tenho certeza que os pastores que as igrejas desses lugares, as igrejas dessas localidades, dessas comunidades, falaram de Jesus para eles, irmão. E falam de Jesus para eles. Entendeu? Falam que existe um Deus que ama eles, que não quer ver eles nessa vida. Está entendendo, irmão? Porque chega uma hora, irmão, chega uma hora para todo mundo de escolher. Aleluia. Eu sei que existe aquela questão da vítima da sociedade, existe. Mas para todos nós, irmão, chega uma hora de escolher. Por exemplo, vamos que eu nasci num lar que o meu pai me maltratava muito. E minha mãe usava bastante droga. Eu tenho motivo para ser uma pessoa ruim, eu tenho motivos para ser uma pessoa drogada. Eu tenho motivo para ser uma pessoa má. Uma suposição só, tá, irmão? Vamos que eu nasci no lar onde meu pai me bate muito e minha mãe é uma drogada. Eu tenho motivo para ser um revoltado. Mas com tudo isso, chega uma fase adulta que vai ter um momento de eu escolher o bem ou o mal.
É nessa hora que entra o julgamento de Deus. Porque, Rosângela, quando você é criança e você nasce num lar desse e as pessoas te ensinam coisas erradas, o pai e a mãe vai te ensinando coisas erradas, até então Deus está te vendo como assim, uma vítima. Porque você não pediu para nascer naquele lar. Um lar destruído como esse. Mas então você vai crescendo ali, vai crescendo ali, vai crescendo ali, e Deus vai te vendo como uma vítima, Deus vai te vendo como uma vítima e vai tendo misericórdia de você. Mas chega uma hora que você vai ter que fazer uma escolha para o bem e para o mal. Não sei como é que acontece isso. Aconteceu para mim, aconteceu para você. Muitos que estão aqui hoje tiveram famílias horríveis, criação horrível, viram muitas coisas. Mas chega uma hora que a gente tem consciência das coisas, da vida, ou seja, uma certa maturidade das coisas, que a gente faz escolha. É nessa hora que Deus vai falar assim, ou eu trago um juízo sobre ele, ou não. Então eu creio que para esses meninos que estão lá na comunidade, irmão, eu vou falar. Eu não vou ficar pregando aqui, falando de coisas que não estão acontecendo. Eu estou aqui nesse mundo, então eu tenho que falar de coisas daqui da vida, real. Está entendendo, meu irmão? Porque às vezes a pessoa fica pensando, o pastor fica falando de coisas... Irmão, eu não estou no outro mundo, eu não sou de Marte, eu sou da Terra. E o que está acontecendo na Terra? Então eu tenho muito bem a palavra de Deus para poder vincular as coisas. Está entendendo? Eu tenho que vincular as coisas com a palavra de Deus. Entendeu? Então eu não posso ficar falando aqui de batata, de arroz, enquanto que a situação está pedindo para falar de laranja. Então eu tenho que falar de laranja. Entendeu, irmão? Então, o que acontece? Eu tenho certeza que esses meninos ali chegou a chance deles. Com certeza, irmão. Tem vídeos, os pastores orando, os pastores falando para eles largar o fuzil, largar a arma. Entendeu? E muitos deles não quiseram. Então o que acontece? Você não glorifica Deus, não reconhece a existência de Deus, não reconhece o amor de Deus. Vem o juízo. O que aconteceu aqui? Vem o juízo de Deus. Vem as coisas ruins, vem sobre nós. Quando a gente não glorifica Deus, e agora eu vou trazer para nós. Quando você não glorifica a Deus, quando você idolatra outras coisas aqui da terra, pode se preparar que o juízo de Deus vem sobre você. Na família, tem pais e tem mães que idolatram filho. Como, pastor? Que eu vou idolatrar meu filho? Sabe como? Quando você sabe, quando Deus mostra para você, com a sua consciência, através da tua consciência, que teu filho está errado e você fica passando a mão na cabeça do teu filho. Você sabe que tua filha está errada e você fica passando a mão na cabeça da tua filha. Isso é idolatrar o ser humano, tá bom? Você vai idolatrar? Então a mão de Deus pesa sobre sua casa. A gente ama nossos filhos. Você pode amar teus filhos, mas você não pode passar... Se ele estiver errado, você não pode passar a mão na cabeça dele. Não estou dizendo que você vai espancar ele, vai pegar uma perna de 3. Não, você vai chamar no canto, vai conversar e vai mostrar que ele está errado e que ele precisa mudar de rumo. Agora tem mãe que fica passando a mão na cabeça do filho. O filho está todo errado. Tá bom, pode passar a mão. Passa a mão à vontade. Mas também sofre as consequências. Sofre as consequências. É o que aconteceu aqui. Idolatra. Tem gente, agora vamos para o lado financeiro. Tem gente que idolatra o dinheiro. Idolatra o dinheiro. Se tiver a oportunidade de trabalhar até a tarde, para poder ter dinheiro, às vezes é dia de culto, a pessoa podendo estar na igreja para adorar a Deus, a pessoa fica lá trabalhando até a tarde para poder ganhar dinheiro, idolatrando dinheiro. Mas naquele grande dia o dinheiro não vai te salvar, não. Tem gente que idolatra Neymar, idolatra time, Vasco, Flamengo. Quando chega dia de culto, por causa que o time tem dia de culto, vai para Maracanã ficar torcendo, tá bom. Vai quando o bicho pegar, chama o Vasco para te salvar, chama o Flamengo para te salvar.
Entendeu, irmão? Isso é idolatria. É quando você deixa de adorar a Deus para poder adorar as coisas aqui dessa terra. Ah, como eu gosto dessa roupa aqui. Não vou botar ela agora não. Deixa essa roupa aqui, essa roupa tão bonitinha. Ai, eu me sinto tão bem. Ela me faz tão bem. Olha aí, Deus. Entendeu, irmão? Não sou eu que estou falando. Eu sou apenas um canal, irmão. A gente não pode estar apegado, não pode botar nada aqui dessa terra acima de Deus, não. Glória a Deus. A gente não pode botar essas coisas aqui dessa terra. Ah, que casa linda, eu amo essa casa. Como que a gente pode idolatrar uma casa? Como? Como que a gente pode idolatrar uma casa? É quando chega uma situação de risco e você prefere se apegar à casa do que morrer. É igual muita gente que quando chega no assalto, quando tem questão de assalto, e o assaltante puxa a arma e fala assim, passa o celular. A pessoa prefere tomar um tiro na cara do que largar o celular. Estou mentindo ou estou falando mentira ou falando errado? Por aí. Entendeu, irmão? Isso é idolatria. Idolatria é quando a gente pega. Idolatria não é só você adorar o santo. Idolatria não é você só se curvar diante de São Jorge. Idolatria é quando você põe tudo aqui dessa terra mais do que Deus. E você não pode fazer isso. Você não pode botar a sua carreira. Quantos casamentos acabando por causa de carreira? A pessoa começa a subir na vida, a pessoa abandona. A pessoa abandona a família, abandona os amigos, abandona a esposa. Por causa de carreira. E ela não glorifica o nome do Senhor. Não adora o nome do Senhor. Não adora o nome do Senhor. Entendeu, irmão? Então vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: o que você ama mais? Você ama mais essas coisas do que a mim? Você ama mais essas coisas do que a mim? Quando estava no começo da pregação, está todo mundo olhando para o lado, cabeça baixa. Quando o negócio começou a engrossar, você prestando atenção agora, né? É, porque o negócio é sério, irmão. A palavra de Deus corta a gente. Me corta também. Esses dias, Deus me chamou a atenção para me botar algumas coisas em ordem. Glória a Deus. Eu chamei a missionária, nós conversamos. Inclusive, eu quero falar para os irmãos, a ausência da missionária Celita, meus filhos, tá? O Rafael quase não fica na igreja mesmo. O Denzel e a minha esposa e a minha mãe, missionária Celita, não estão presentes porque teve festa lá na igreja da minha irmã e eles estão lá. Então, eu vou terminar aqui, tá, irmão? Eu sei que o caldo está meio grosso e o giló está meio amargo, mas você aguenta, tá bom? Amanhã você vai me agradecer por essa palavra, tá bom, irmão? Em nome de Jesus, que o alimento, ele faz bem. Às vezes é amargo aqui, mas faz bem o estômago. Ou dipirona. Dipirona é amargo. Toma o dipirona. Dipirona líquido é a melhor coisa que tem. Ele faz efeito mais rápido do que a pílula. Não é isso? O comprimido. Né? O dipirona líquido, ele faz efeito rápido. Então, você pode estar achando que está amargo, o pastor está meio amargo hoje, mas pode ter certeza que faz bem para você, vai fazer bem para você, tá bom? Então, irmão, o que o apóstolo Paulo falou? O apóstolo Paulo, ele disse que praticamente isso, que a idolatria leva ao juízo de Deus. E é por isso que o mundo está da forma que está. Entendeu? Hoje, Lionel Messi é o esportista mais bem pago do mundo.
que patrocina Lionel Messi? A idolatria. Sabia disso? A idolatria. As pessoas têm esses camaradas como Deus. E eles pagam caro para ver eles jogarem. Neymar, as pessoas idolatram Neymar. Obrigado. E outros jogadores de futebol. No Brasil, o futebol é o maior Deus do... Qual é o maior Deus do brasileiro? Futebol. Sabia disso? O maior Deus do brasileiro não é o Senhor Jesus, nem Deus, não. É o futebol. Entendeu? Por isso que os bares ficam cheios. Você quer ganhar dinheiro com bar, você compra logo um telão. No dia do jogo você vai botar ali aquele telão, porque você sabe que vai atrair gente. Porque há idolatria. E com isso eles não glorificam a Deus. E o que acontece? O Brasil, o mundo se torna do jeito que está. Porque eles viram as costas para esse Deus Todo-Poderoso que fez o mar. Ele fez o ar que a gente respira. Se não fosse esse Deus, nós não estaríamos aqui, queridos. Imaginou essa nação enorme aí se curvando diante desse Deus, irmão? Como esse mundo ia ser melhor? Imaginou esse mundo todo mundo se agora largasse as coisas erradas que estivesse fazendo e viesse adorar esse Deus? Como esse mundo ia ser melhor para nós, irmão? Como viver nesse mundo seria melhor? Ia ser mais segurança, não ia ter alimento sobrando. A gasolina não está cara como está. Baixou a gasolina, baixou a gasolina, graças a Deus. Agora falta o gás também baixar, né? O gás de cozinha também vai baixar. Vamos orar. Ô, glória! Amém? Caro que a Juliana. O quê? O leite está mais caro que a Juliana. Ah, é, rapaz, o leite está sério. Amém, irmão? Está sério. Eu vou terminar, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Eu vou terminar, senão hoje eu apanho quando acabar o culto aqui, entendeu? Vou acabar apanhando depois do culto, né? Tá bom? Pode apanhar assim mesmo? Tá bom? Tem que apanhar mesmo? Amém?